Olá a todos, como vocês estão? Sou Edson Araújo, sou psicólogo tomista e também estou aqui em presença da Dani, também psicóloga tomista. Como é que você está, Dani? Tudo Oi, bem com você? Edson. Tudo bem, graças a Deus. Oi, pessoal, também. Como é que você tá, Edson? Estou bem também, graças a Deus. E hoje a gente vai falar, né, um tema bastante importante, interessante, e a gente irá dizer isso no modo uma pegada mais acadêmica. A verdade, esse assunto irá retornar. Nós já falamos um pouco sobre vícios no início do nosso podcast, mas a gente se interessou a falar sobre os vícios começando, né, dentro da neurociência, né, começando da biologia, né, para que a gente possa ver que esse assunto de questão de vício, também de virtude, mas agora falar exatamente dos vícios, né, e maus hábitos, não é algo descolado com a realidade biológica, algo que mesmo que Santo Tomás há tão tempo atrás, né, já foi baseado, né, nos filósofos clássicos, né, também baseado em Santo Agostinho e tal, e chegou a falar, né, suas próprias considerações sobre os vícios, né. Só que aí a gente quer dar esse respaldo dentro da neurociência, né, pelo que a gente já vê na psicologia atomista, na própria filosofia de São Tomás, que a gente vê dentro da Suma, enfim. Então, esse episódio, ele terá, sim, uma pegada mais acadêmica, né? Nós estamos aqui novamente dando um episódio à playlist da academia, né? Então, porque a gente vai falar sobre algumas partes anatômicas, a neurofisiologia, a bioquímica, né, correspondente ao sistema de recompensa, que a gente precisa entender o sistema de recompensa, nessa sua relação com os vícios, né? O vício é um entendimento, né, um pouco mais antropológico, né? Um pouco também da psicologia sobre algo que também tem base no nosso cérebro, né? Que pode estar descompensado, né? Pode estar desordenado, né? Isso que a gente vai conseguir explicar direitinho dentro da biologia, para depois a gente partir para a psicologia e uma leitura, né, mais completa sobre os vícios e como a gente pode levar isso muito em consideração, né? Que o vício não é uma fala tipo, de uma fala moralizante, né? Uma fala que quer deixar as coisas no lugar porque tem que ser assim. Não, mas tem fundamentos, né? Tem fundamentos na própria neurociência, né? Que a gente se dispõe, esse é o nosso intuito, né? Para que a gente possa construir isso e tornar isso científico, querendo ou não, tornar isso científico, né? E trazer um pouco para a gente essa responsabilidade, né, como psicólogos, né, e também aqueles que estudam neurociência, para encontrar, né, a filosofia com a ciência e principalmente a filosofia de São Tomás. Bom, Dani, então, feita essa introdução, né, a gente combinou aqui, eu e a Dani, né, dela tomar mais parte da primeira parte mesmo, falando sobre a neuroanatomia, neurofisiologia, um pouco de bioquímica, né, do próprio sistema de recompensa. E eu, numa segunda parte, né, falar mais isso dentro da psicologia de São Tomás, né, mesmo que não se tinha, né, nada muito parecido com a neurociência que a gente tem hoje, né, os avanços, né, de ressonância magnética, de vários outros tipos de exames que a gente pode fazer para poder encontrar, né, em partes anatômicas aquilo que a gente vê no nosso cérebro, né? Lembrando que, novamente, é um episódio de uma linguagem, né, mais acadêmica. Então, você que é leigo está ouvindo esse episódio, né, eu peço um pouco de paciência, embora a gente também não vai complicar isso ao extremo, sabe? Mas a gente precisa dizer o que é o que, para não poder estar falando nenhuma besteira, ok? Então, Dani, agora eu vou deixar um pouco do seu espaço assim para poder falar, né, sobre o sistema de recompensa e como isso está relacionado aos neurotransmissores, né, para que a gente possa falar sobre os vícios, né, posteriormente. Então vamos começar. O sistema de recompensa, ele é algo muito importante para o nosso corpo, né? O que consegue fazer com que a gente tenha um equilíbrio em determinadas ações da nossa vida, né? Ele faz com que a gente tenha determinados comportamentos a partir de uma recompensa, né? O que seriam essas recompensas
no corpo em si. Porque a gente conhece recompensa como aquilo que a gente recebe. Se eu comer essa comida, eu vou me sentir saciado e não vou ter fome, né? A gente conhece essa recompensa de uma forma mais palpável, mais visível. Mas a gente vai um pouco mais para dentro do corpo. Como que isso afeta no corpo em si, né? Nas ligações do corpo, que a gente não está vendo. Inclusive o Epson falou aí que na época de São Tomás não tinha ressonância magnética para ele poder saber essas questões mais biológicas. Mas hoje a gente tem e a gente pode fazer esse link. Então o sistema de recompensa é muito importante para o corpo justamente por isso. Porque ele faz com que o nosso corpo determine as ações que farão, né? Determine essas ações. Um bom exemplo é a questão dos hábitos. Quando a gente coloca uma máquina de ressonância magnética em uma pessoa que tem um vício com álcool, a gente vai perceber lá alguns neurotransmissores, né? No caso, vou falar aqui da dopamina. A gente coloca ali a ressonância magnética, uma pessoa que tem um vício no álcool, quando ela vê uma cerveja, já começa a atingir ali naquele cérebro, né? Os neurotransmissores da dopamina, começa a aumentar, né, a quantidade de dopamina no cérebro, no corpo. E isso dá para perceber pela máquina de ressonância magnética. E no caso de uma pessoa que tem um vício em cigarro, quando ela vê uma fumacinha de cigarro, ou quando tem o gatilho, né, o estresse do trabalho, e aquela pessoa já começa a sentir o estresse, começa já a sentir aquela necessidade de buscar essa dopamina. Então ela vai olhar o cigarro e já começa a entrar ali no cérebro essa reação, né? Esse sistema, né? E começa a aparecer a dopamina naquele cérebro. Então a gente consegue perceber isso através de uma ressonância magnética, por exemplo, né? Tem vários estudos da neurociência que comprovam isso, vários testes, né? Pode ser com um doce, pode ser com o cigarro, pode ser com álcool, pode ser com qualquer coisa em que a pessoa tenha um hábito. Né, pode ser corrida, enfim, qualquer hábito. Como que funciona esse sistema, né? Esse sistema, ele vai ter vários neurotransmissores, certo? Como eu falei, pode ser a dopamina, serotonina, noradrenalina, que vão determinar o nosso comportamento. O neurotransmissor envolvido com o sistema de recompensa, que a gente vai trabalhar mais nesse episódio, é justamente a dopamina. Mas a gente também conhece muito a questão da serotonina, né, que tem relação com a depressão. A falta de serotonina geralmente gera depressão, né? Então tem toda uma questão aí também com outros neurotransmissores. E essa da dopamina, ela é principalmente responsável pela questão da motivação da pessoa, né? O que motiva aquela pessoa, né? Quanto mais dopamina, mais motivada aquela pessoa fica. Ou seja, a gente volta lá pro álcool. Quanto mais dopamina vai sendo lançada para aquele cérebro, mais motivada ela vai estar para querer aquele álcool, né? Então, tudo pode ser um gatilho, né? Para a pessoa que, por exemplo, tem algum vício com álcool. O sábado, que pode ser normalmente a época que a pessoa bebe, no resto da semana está no trabalho, a própria proximidade do sábado já começa a lançar essa dopamina no cérebro, e aquela pessoa ela vai buscar o álcool do sábado, né? E aí vai aumentar a dopamina enquanto ela aprecia aquilo. A gente pode até chamar o sistema de recompensa de circuito do prazer, né? Porque está muito relacionado, né, com o que te dá prazer. O que é o neurotransmissor? O neurotransmissor é uma substância química que é produzida pelos neurônios. Então vamos tentar linkar todos os tipos de coisas possíveis que vocês possam estar na dúvida, né? Tipo, mas o que é neurotransmissor? Como que ele surge? O que acontece? O neurotransmissor, ele é produzido pelos neurônios. E cada neurotransmissor, ele surge de determinada forma em determinado lugar do corpo. A dopamina, por exemplo, ela surge no núcleo accumbens, que fica ali um pouco acima da amígdala, né? Então, o que a gente pode ter? Esse neurotransmissor, ele tem uma função de biosinalização. Eles enviam informações para outras células, estimulando ou desestimulando a continuidade de uma ação. Por exemplo, se aquela ação
de beber o álcool tá sendo prazerosa, o neurotransmissor, ele vai, né, a dopamina, no caso, ela vai falar assim, poxa, continua bebendo que tá bom, tá legal, tá tendo bastante dopamina aqui. Mas se, por exemplo, eu, por um trágico destino, toco a minha mão no fogão, nesses fogão com fogo aceso lá, eu toco a minha mão no fogão, tá com fogo aceso e queima a minha mão. O neurotransmissor responsável pela questão da dor, ele vai me avisar o quê? Meu Deus, tira essa mão daí. E aí eu vou tirar a minha mão. Vou correr para tirar a minha mão. Ou seja, esse neurotransmissor, qualquer neurotransmissor, ele tem uma função ou de estímulo ou de desestimular. Ou eu posso estar continuando uma ação, ou eu posso estar descontinuando aquela ação. O órgão para parar de fazer determinada coisa. No caso ali, o órgão seria meio que a minha mão, eu tirar ela dali. Então, a questão voltando para dopamina, né? Quanto mais dopamina, né? Mais eu vou querer aquilo. Por isso que é muito comum a gente perceber o quê? Quem tem vício em drogas, qualquer droga, como álcool, cigarro, cocaína, né? Quem tem um vício nessas coisas, geralmente geralmente acontece muito mais nesses casos, né? Do que, por exemplo, um vício em exercícios físicos, né? Vício, às vezes até questão de vício do trabalho. Isso aí, a quantidade de gente que se viciaria em droga é muito maior do que a quantidade de gente que se viciaria em corrida, trabalho, exercícios físicos. Isso por conta da carga, né? No caso do dopaminérgica, coisas do gênero, correto? Isso aí. Por quê? Porque a questão da droga é o quê? Ela lança mais dopamina no cérebro. Vou arriscar em um número. Digamos que se eu tenho vício em cocaína me manda 1000 de dopamina. Enquanto o exercício físico só me manda 10 de dopamina. Ou seja, é uma recompensa a longo prazo. O caso da corrida, né? É a longo prazo. Enquanto a cocaína... Ela é a curto prazo. E é árduo. Muito, muito, muito bem sinalizado, né? A questão da dopamina, ela com um pouquinho, ela é um pouco mais árdua. Então a gente gasta mais energia, por exemplo, numa questão de exercício físico, a gente gasta muito mais energia. Para ter uma recompensa muito pouca. Apesar de ser uma recompensa e isso poder futuramente, né, se estabilizar e eu gostar muito de fazer exercício físico. No caso da cocaína, é a curto prazo, é rápido, lança muita dopamina ao mesmo tempo e eu não preciso fazer muita coisa, eu tô ali só cheirando, né? Eu tô sentada ali cheirando, talvez em pé, né? Mas tô ali só cheirando. Então é muito, muito comum a gente ver mais vícios em drogas, né, do que em outras coisas mais prazerosas no sentido do bem, né? Coisas que fazem bem, como exercício físico e tal, que pode até futuramente virar a ser uma coisa ruim se você exagera. Posso até dar um exemplo Tem algum exemplo, Epson, de um exercício que exagera? Um exercício físico? Eu não, agora não vem na cabeça, não, mas eu fico pensando um pouco, né, daquelas pessoas que ficam totalmente dependentes de academia e da exposição da própria que tem academia, assim, por exemplo, sabe? Como se o próprio vício fosse sair de casa, ir à academia, contrair músculo e acabou. Sendo que a própria fisioterapia ela diz também que é importante, né, o homem ele ter um espaço, né, de descanso, de atividades, assim. Não fazer totalmente todos os dias, porque ao invés de crescer o músculo, né, poderia mais destruí-lo, uma coisa do gênero, entendeu? Mas assim, tipo atrofiar, alguma coisa do tipo? Eu não sei exatamente os termos corretos, tá bom? Mas eu já vi realmente que poderia destruir. Né, que ao invés de crescer o músculo, ele não vai mais destruí-los, né, do que o próprio, assim, que fazer, de certa forma, né, ser estimulado, inflar, essas coisas assim, né? Porque mas a pessoa exagerou na...
Exagerou, e ela tá associada ao sempre o fato de pegar e sair de casa e ao momento de academia, sabe? Aí o que é o mais importante isso pra ela pegar e ir pra academia e pegar mais peso, colocar um monte de coisa. Há muito momento, praticamente todos os momentos, assim, essa repetição, ao invés de, né, ser uma coisa um pouco mais equilibrada, de fazer o exercício, e aí horas de descanso, bacana até virar um dia aí de novo, ou virar até mesmo 2, aí de novo, né? Porque aí, esse momento de descanso que estaria crescendo o músculo. Mas isso até é um outro assunto até. Mas qual o exemplo que você ia dizer sobre isso? Talvez eu poderia exemplificar aqueles maratonistas, né? Que correm 100 quilômetros, né? E é muito quilômetro, né? 100 quilômetros e não param. Né, não param nem para fazer as suas necessidades, para nada. Eles estão tão ali focados que até fazem fezes, né, na necessidade nas suas próprias roupas para não precisar parar. Porque aquele correr é muita dopamina para ele, é muito legal. Então ele continua. Ou seja, pode chegar assim a uma coisa boa, chegar a ser ruim, dependendo de como você lida com isso, como você faz com isso. Ou seja, um hábito bom pode virar um hábito ruim se você exagera, né? Então é por isso que a gente fala muito que na psicologia atomista, né? Que a gente tem que estar na mediania. A virtude é a mediania, não é nem o 8 nem o 80. Então a gente não pode nem estar em uma extremidade nem em outra. Mas aí, voltando para a questão neuroanatômica, né? Eu já falei que os neurotransmissores são uma substância química, que são produzidos pelos neurônios. E agora nós vamos falar das vias dopaminérgicas, que são são as principais questões do sistema, né, do sistema de recompensas. Tudo no corpo é um sistema, né? A gente tem o sistema nervoso, o sistema digestivo, reprodutor, tudo é um sistema, ou seja, que tem ligações, né? Alguma ligação que tem início e fim. A mesma coisa acontece com essa questão do sistema de recompensas. O sistema de recompensas tem as vias dopaminérgicas. E essas vias, a gente tem umas 5, né? Uma é a mesocortical, a outra é a mesolímbica, a outra é nigroestriacal e a outra tubero-infundibular. E aí tem mais uma, que é muito pouco estudada, que não tem nem nome, né? Pelo menos eu não conheço o nome, que é uma que inicia no aqueduto e vai se expandindo para outras áreas. A mesocortical, que é a que a gente vai mais falar hoje, que é a que mais nos interessa aqui, depois eu vou explicar por quê, ela vai da área tegmental até o córtex pré-frontal, enquanto a mesolímbica ela vai da área tegmental até o estriado ventral. E a nigroestriacal, ela se inicia ali na substância nigra até o estriado. Uhum. E aí são termos, né, do próprio cérebro, são regiões do cérebro isso, tá? Isso aí vocês podem dar uma olhada depois umas imagens, ou talvez a gente coloque, né, pelo menos no YouTube, a imagem nesse momento para vocês poderem saber onde está cada coisa, né? Seria interessante. Depois a gente vê de fazer isso. Então, essa mesocortical, todas elas estão envolvidas na formação de hábitos, todas. Mas a mesocortical é a que vai mais nos interessar, porque é a que tem mais a ver com essa criação de bons e maus hábitos, né? Com a permanência disso, né? A permanência de determinados comportamentos e a questão mais dopaminérgica. A mesocortical, ela nos permite atrasar uma recompensa imediata por uma recompensa futura. Por isso que ela nos interessa tanto, né? Porque ela, de certa forma, está muito envolvida com essa nossa questão da psicologia atomista, que o Epson vai falar mais para frente, porque ela tem um certo uso da razão, do autocontrole, né? Ou seja, ela nos permite atrasar uma recompensa, que seria agora, né, a curto prazo, por uma recompensa futura. Aí eu vou te dar um exemplo, né? Eu deixo de tomar álcool hoje porque eu tenho um campeonato atlético amanhã. Eu deixo de comer determinadas coisas hoje porque eu tenho que estar em jejum para fazer um exame de sangue amanhã. Claro que o exame de sangue não é nada prazeroso, né? Mas a questão é a consequência desse exame de sangue. Eu vou saber o que eu tenho, vou saber, né? Vou
vou entender as minhas questões biológicas e tudo mais, né? Uma prova, né? Tá chegando aí no final do ano, a prova do Enem. Tá chegando, né? A gente tá no início do ano. Caramba! Né? Tem aí o final aí do ano com a prova do Enem. Antes da prova, a gente não vai sair para beber. Pode até ter gente que faça isso, né? Mas essa pessoa não tá em pleno controle da sua região mesocortical. Por quê? Porque é ela que nos permitiria atrasar, né, uma recompensa imediata para uma recompensa futura. Ou seja, eu deixar de beber hoje para eu poder... Isso levando em conta que são adultos, tá? Não tô falando de jovens menores de 18. Deixar de beber hoje para poder fazer uma prova do Enem amanhã. Né? Ou deixar de dormir tarde hoje, porque tá vendo anime, sei lá, para poder fazer a prova amanhã. Isso aí eu já tô falando dos menores de idade, tá? Porque eles não têm essa percepção do álcool e nem devem ter. Então, isso nos permite ter o uso da razão, né? E poder equilibrar os nossos hábitos, tanto os bons quanto os ruins. Ou seja, o álcool ele pode se tornar um hábito ruim, mas se eu equilibro ele pode ser apenas um álcool. Eu posso beber, posso usá-lo e ele não vai ser nem um pouco prejudicial para mim, né? Uma pessoa com diabetes, por exemplo, ela vai ter que ter a questão de controlar nessa parte mesocortical, ela vai ter que controlar o quê? A ingestão de açúcar para ter um bem maior amanhã, que seria estar viva, né? Porque se ela ingere açúcar, né? Vai fazer mal para ela, vai aumentar um monte de problema, glicose no sangue. Então ela vai deixar de ter um prazer imediato para ter um prazer maior, que é o prazer de viver mais tempo. Então, quanto mais se tem mas isso também acontece assim, quanto mais se tem um comportamento motivado por uma recompensa, seja qualquer comportamento, mais a dopamina vai se fazer presente no núcleo. Naquele lugar ali onde ela surge, ela mais vai se fazer presente, mais vai seguir as vias, né? As vias dopaminérgicas. Então, mais ela vai se fazer presente. E isso, conforme a gente avança, né? Conforme a gente faz alguma coisa, isso vai avançar para a região, né? Vai migrar, vai se mudar para a região do estriado dorsal, que é responsável pela formação dos hábitos. Nessa parte do estriado ventral, né? É nessa parte exatamente que vai ter essa formação dos hábitos. Ou seja, uma ação isolada não importa, né? A ação isolada não importa. O que vai importar é a média desses comportamentos, né? Quantas vezes eles se repetem? Quantas vezes essa dopamina está sendo gerada para aquele determinado comportamento? Que aí a gente volta para a questão do exercício físico. Quantas vezes aquilo está sendo gerado? Se eu estou fazendo tão frequentemente, mais vezes isso pode acontecer. Entendi, sim. Entendeu? Uhum. Então, mais vezes isso pode acontecer. Porque a gente precisa de repetição. E o cérebro é a mesma coisa. O cérebro é nosso, né? Ele precisa dessa repetição para ele manter um determinado hábito. Ou seja, se eu eu gosto de acordar cedo, né? Mas se eu um dia acordar tarde, isso vai virar um mau hábito? Não necessariamente. Mas se eu começo a fazer isso todos os dias, né? Esse acordar tarde vai se repetir. Se isso me causa prazer também, né? Esse acordar tarde vai se repetir. Entendeu? Vai se repetir porque ele vai se migrar para o estriado dorsal. Né? E aí a gente tem alguns termos anatômicos, né? Por que é estriado ventral e por que é estriado dorsal, né? O ventral é o que está mais abaixo e o dorsal é o que está mais acima. Dorso e ventre. A gente vê muito isso na anatomia, né? Tanto a anatomia dos animais quanto a anatomia dos animais, né, irracionais, quanto da anatomia dos humanos. A gente vê muito isso. Sim. Né, a gente tem esses termos para poder se localizar, né? Que é o do ventre, que é o dorso, que é o medial, que é distal, essas coisas, né, que a gente aprende na faculdade também, né? Então, exatamente. Tá dentro, né? Mas é isso mesmo. Isso acontece muito, assim, a gente vai repetir, pode acabar repetindo esses nomes, mas a gente ainda tá ali na área do cérebro, tá? Então, quando a gente fala estriado ventral, não é lá no ventre.
né, que a gente tem o conhecimento comum de ventre. Não, o estriado ventral é o estriado que está mais abaixo e o estriado dorsal é o que está mais acima, no cérebro. Então a gente usa como localização, em vez de ficar falando estriado abaixo, estriado acima, a gente usa estriado voltado ao dorsal e estriado voltado ao ventral. Então, aí você estava falando, né, desse primeiro caminho, né? Aí eu fiquei pensando, né? Eu vi, inclusive hoje até, uma frase de São Tomás dentro da Suma, esqueci qual questão agora, não vou lembrar agora, mas ele dizia assim, né, que o hábito, ele é o meio, né, entre a potência e o hábito, e a potência é o ato, perdão. Então o hábito é aquilo, né, que entra no meio do caminho, entre daquilo que se sai de potência para ato, né? E sempre quando a gente diz respeito a um ato, quando for relacionado a vício, né, a pecado, essas coisas, né? E quando a gente fala de pecado, né, a gente entende o próprio vício, né, no caso, não necessariamente é uma leitura totalmente cristã sobre isso, né, mas até porque pecado não é algo próprio do cristão, né? Tem pecado no budismo, tem pecado no hinduísmo, né? Então é que as pessoas acabam, é cristão, não é isso. Pecado tem todo um entendimento, que é algo ruim para aquela pessoa. Isso, né? Que vai contra a natureza, né, do ser humano, né? Algo isso aí. Justamente. Então, quando a gente fala de pecado, né, a gente também tem aqui dentro da psicologia atomista, né, a gente tem esse plus, assim, né, esse entendimento, né? Mas voltando, então, assim, o ato seria sempre, né, aquilo, né, que seria de mais grave. Mas o hábito, né, esse seria esse caminho a chegar a um hábito. Aí você falou desse primeiro sistema, né? Essa primeiro caminho, eu lembrei disso, né, da questão de retardar alguma coisa, né, até você conseguir tal prazer, né? Mas e aí tanto isso, né, para o bem como para o mal, correto? É isso mesmo. Tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, se a gente não consegue manter uma mediania ali, né, uma virtude, uma mediania, a gente vai acabar indo muito pro mal, né? Porque a gente vai indo para as extremidades. Porque a gente está exagerando na quantidade de dopamina em determinado assunto. Exagerando na quantidade de dopamina em coisas que são obviamente ruins, e também exagerando na quantidade de dopamina em coisas que talvez não sejam tão ruins, né? Eu até vi um psicólogo, né, que estava falando, Wesley Delanogari, não sei falar o nome dele, sorry. Ele estava falando justamente dos alcoólicos anônimos, né? Que você pode se viciar no grupo Alcoólicos Anônimos. Isso é muito incrível, porque o alcoólico anônimo é uma coisa muito boa, né? E como assim a pessoa vai se viciar nisso? Vai se viciar porque aquilo ali começa a trazer aquela dopamina que antes ele tinha, né? Com o álcool, começa a trazer para a própria sessão. Então, tirar isso dele acaba sendo muito ruim, né? Ele começa a sentir falta e pode justamente cair de volta no álcool. Sim, então, quando a pessoa entra no Alcoólicos Anônimos, ela tem que conseguir manter. Isso é polêmico. Não vamos entrar muito nisso agora, talvez, quem sabe, um outro episódio, mas isso é polêmico, né? Porque dá uma ideia até um pouco adversa à política de redução de dano, se para pensar, né? Porque seria sim. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso, verdade? Aí precisaria me preparar mais para falar sobre isso, mas seria um convite, né? Você ficar sempre na redução do dano, mas e aí, né? A superação dele, como é que vai ser? Quando é que vai chegar? Né? Exatamente. Tem que ter. É por isso que a gente tem que buscar a virtude, a mediania. A gente tem que conseguir aproveitar as coisas sem a gente ficar dependente daquilo. Sim. Né? Tem até uma pessoa que eu conheço, não posso falar nada muito, porque senão vai ser fácil de saber quem é. Mas essa pessoa, ela fumava muito cigarro, e conforme ela precisou parar de fumar cigarro, ela trocou o cigarro por uma balinha de hortelã super comum que tem, que é verdinha e branca. E era sempre isso, sempre tinha que chupar aquela bala. Tava sempre com aquela bala. Mas apesar dele ter largado cigarro, ele trocou por outra coisa, né? Então é algo muito
que não necessariamente é bom, né? Porque é doce, né? Péssimo pros dentes. Sim, tem. Porque isso eu já falei em alguns dos primeiros episódios lá do vício, né? Que eu uma colega que falou assim pra mim, a questão do cigarro não é nem o gosto, o cheiro, sei lá, qualquer coisa, mas é de estar sempre querendo fazer alguma coisa, né? E aí a gente tem, né? É um sistema de recompensa, né? Você faz algo e recebe logo a recompensa por fazer aquilo, né? Do cigarro, né? Então essa questão da repetição, quando for de forma desordenada, né? De fazer alguma coisa, né? Para se sentir ter uma recompensa muito rápido, né? E aí você estava falando de alguma questão de alguns vícios, né? E aí, já indo em caminho já para algo, né, mais de uma leitura, né, mais psicológica da coisa, mas se você, Dani, quiser recuperar alguma coisa aí dentro da parte mais biológica, você pode também interromper e falar. Fica à vontade, porque eu já terminei, assim, acho que eu já falei tudo. Talvez se ficar alguma coisa perdida e você quiser perguntar, fica à vontade, mas eu acho que eu já falei tudo. Não, beleza. Aí assim, mas, né, um dos exemplos que eu vou colocando aqui, se for lembrar de uma coisa, você pode colocar. Mas aí, né, você já tinha colocado exemplos de algumas drogas e tal, e assim, e aí e você falou de qualquer tipo de hábito, né, e eu vou meio que né, navegar dentro do que você falou, né? Porque está dentro do próprio entendimento do sistema de recompensa. Um sistema de recompensa que é muito visível, né, no tempo atual é a notificação do celular, por exemplo, né? Pessoa, né, que presa, né, condicionada a postar foto, né? E postar fotos, né, do modo mais apelativo, não necessariamente apelativo de corpo, tá? Pode ser apelativo de conteúdo, realmente, né? Que faz chamar a atenção das pessoas, né? E chamou a atenção e veio a curtida e aparece, né? Mais uma. E as notificações, né, vão enchendo nessa recompensa que você tem no seu cérebro. Ou o sistema de recompensa por scrollar, né? Né? Você tá ali no... Quantas pessoas, assim, já vi isso em clínica várias vezes, assim, né? A pessoa falar que perde horas, né, na lupinha do Instagram, na scrollagem do YouTube, do Twitter, uma coisa do gênero, né? Porque uma coisa vai puxando a outra e tá fácil de pesquisar, e tá fácil de encontrar, né? Não se torna tão árduo assim, né? E a gente sabe, né, que a internet também tem muitos conteúdos, né, que nos levam a se viciar naquilo, porque a descarga, né, do nível do sistema de recompensa, carga dopaminérgica, né, e temos essas situações assim, né, de rede social, desses conteúdos. A gente pode colocar, né, não somente conteúdos como os mais simples, né, os mais ordinários, né, como se fosse realmente ver uma notícia atrás da outra, ver uma foto atrás da outra, como também ver coisas extremamente prazerosas, né? A gente pode fazer uma hierarquia, né? Saindo de comida, e aí de comida, né, até mesmo para filmes adultos, por exemplo, né, situações onde que muitas pessoas, né, não se sentem dependentes a estar vendo, principalmente em momentos de fúria, de raiva. E então, assim, a gente encontra, né, nessa relação, né, com a internet como um dos grandes caminhos, né, para que a gente possa ser dependente ou viciando, né, e posteriormente ser dependente de alguma coisa. E aí eu tenho muita segurança de que eu não estou exagerando quando eu falo isso, usando esse exemplo de internet, mas pode ser com qualquer atividade. Mas eu sei muito bem que eu não estou exagerando quanto a isso, porque a gente aprende, né, na faculdade de psicologia, e isso eu sei que na faculdade da Dani ela teve realmente na vida real, assim, mas na minha faculdade a gente tinha um programa, né, que era o próprio Rato de Skinner. O Rato de Skinner era um experimento, né, feito pelo comportamentalista Skinner, e ele queria, de uma certa forma, provar, né, por meio do seu experimento, conduzir, né, o comportamento, induzir o comportamento de um animal, e que isso poderia ser correlacionado depois com o ser humano. Mas ele começa com o ratinho, colocando o ratinho lá na caixa, e esse ratinho ele recebe a recompensa por estar sempre apertando uma alavanquinha lá, né, que acaba saindo uma comida. E aí, ou a comida, ou a água, enfim, um alimento, né,
E à medida que ele vai apertando, vai saindo a recompensazinha dele, e ele vai aprendendo esse hábito. Né? Ele, de uma certa forma, fica condicionado a esse hábito. Então, nós sabemos aqui, né, que a complexidade do ser humano é monumentalmente maior do que um ratinho, né, principalmente um ratinho de laboratório. Mas algumas bases orgânicas e biológicas, fisiológicas, têm um princípio muito semelhante dos animais irracionais, né? E aí, para que esse episódio não fique somente no campo, né, da camada da biologia, ainda que seja de extrema importância, tão importante a ponto de validar aquilo que a gente vem a falar, que somente o que eu vou dizer agora, né, a gente tem na própria psicologia atomista, e o que São Tomás coloca na Suma Teológica, e ele segue São João, e a gente encontra isso também no livro de Chavarria, né? Então, são esses três autores aí, né, para que a gente possa encontrar essa referência. Mas aí São Tomás de Aquino, ele fala na Suma Teológica coisas relacionadas à desordem, né, a busca desordenada em um amor a si mesmo, né? Ou seja, o amor a si mesmo de modo desordenado, melhor dizendo. Né? De uma certa forma, a psicologia, né, e é muito importante dizer isso no episódio acadêmico, né? É importante dizer que na psicologia a gente vê, né, em diversas abordagens, ela reconhecendo que o ser humano tem as suas questões. Né? Na psicanálise ela vai pelo inconsciente, né, em que o ego, né, o Freud fala muito, né, do ego poder se proteger de situações, né, que poderiam ser insuportáveis para a consciência e ao todo ao aparelho psíquico, podendo levar a estados catatônicos, a estados, né, que a pessoa poderia perder o equilíbrio de si, traumáticos, enfim, e que, né, de uma certa forma, existe uma tendência a uma certa desordem, né? E a gente pode ir ao ponto, né, do inconsciente, mas também em outras abordagens, né, as abordagens mais de comportamentais, elas também irão reconhecer, né, que os seres humanos têm as suas crenças e não conseguem, se não conseguir ser bem trabalhado, né, acaba não sendo, consegue lidar com isso direito, né, tem que trabalhar com isso, reforçar com outros exercícios, enfim, ou, né, com outras abordagens mais filosóficas a nível fenomenológico, a entender que há questões sobre a existência de cada um, né, dos seres humanos, né, e as suas questões, seu lugar no mundo, enfim. Então, de uma certa forma, né, quase sempre, de uma maneira ou de outra, a psicologia ela vai apontar que há um ponto de que o ser humano tem essa busca de se proteger, essa busca de se entender, de se colocar no mundo, né, dessas questões da própria pessoa poder se encontrar, das pessoas poderem se encontrar no mundo e diante de outras pessoas. E aí, né, então, seguindo essa lógica, nós também, dentro da psicologia atomista, né, temos o nosso fundamento, né, o nosso embasamento, a nossa visão daquilo que vem de ser a raiz, a principal raiz, né, de nossas falhas, de nossos vícios, né, e a gente encontra então isso relacionado à concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, seguindo Echavarria, que segue São Tomás e segue também São João. Mas eles estão muito bem correlacionados, isso que a gente vê na ciência, e esses exemplos que eu vou dar a gente vai ver isso muito bem, e isso diz respeito ao próprio, né, o egoísmo aí, como que já foi dito. Então, no exemplo da concupiscência da carne, o que a gente pode levar em consideração? A concupiscência da carne, e aqui a gente vê isso na própria Suma Teológica, né,
uma parte, né, da dupla concupiscência, junto com a concupiscência dos olhos, né, como seja para a conservação do indivíduo, né, como o alimento, a bebida e as coisas semelhantes. A gente pode colocar também o próprio sexo, sabe, como a conservação da espécie também, né, porque também seja para a conservação da espécie, né, como ele também diz, como o próprio apetite venera, né. Então, e aí, o apetite desordenado, né, sobre essas coisas, né, a gente acaba chamando disso de concupiscência da carne. E aí, com isso, eu dou um exemplo do Garfield, né? O Garfield, ele tinha... É muito claro isso, né? A sua colocação, né? A sua criação, que ele basicamente vivia para comer, né? E ele pouco se tinha disposições de buscar o bem mais árduo, né? De, por exemplo, de ir caçar pela comida, buscar atrás dela, sempre não, quando aparecesse a oportunidade, quando o seu dono desse a comida, principalmente a lasanha, né, que era o seu alimento favorito, ele estaria lá aproveitando em grande quantidade, até, né? Numa gula exagerada, e isso a gente coloca como concupiscência da carne, né? E tanto que até uma das questões, né, do próprio desenho é seu nível de empatia com o Odd, né, Dani? Que eu acho que esse é o nome do cachorro, né? Que é o Odd, né? Sua colocação empática com ele, porque ele não é o único pet que está ali dentro daquela casa, né? Então a sua... Garfield era um gato inteligente, né? No sentido, né, tomista falando, né? Então ele... então a gente pode levar isso em consideração, né? Como a sua alma era concupiscível, né? E se a gente pudesse ali fazer uma ressonância magnética, né, em seu cérebro, a gente poderia encontrar essas evidências, né? Essas evidências aí que a gente falou desde o início, né, do circuito, né, do sistema de recompensa, né? E aí o segundo exemplo... diga. É interessante você usar o Garfield, né? Porque ele, de certa forma, é um personagem animal, mas que foi colocado como humano, né? A forma de pensar, o tipo de pensamento, ele é meio que humano, a forma humanizada de olhar um animal, né? Como as pessoas enxergam os gatos, né? Que eles são mais egoístas, mais arrogantes, e como enxergam os cachorros, que aí no caso seria o Odd, né? Que é mais bobão, que não pensa em nada, Sim. Que faz tudo para agradar. E essa história do Garfield com o Odd é bem interessante, porque tem duas versões do surgimento do Odd na história, né? Uma foi que um amigo do dono deles, não lembro o nome, né? deixou o cachorro lá para ele cuidar e sumiu. E a outra versão é mais recente, né? Que foi quando teve as gravações de animação do Garfield, que foi da namorada do dono deles, né? Que trouxe o Odd, e assim eles se conheceram através do Odd. E das duas formas, o Odd entra ali como intruso, né? Do nada, de repente. E na segunda forma é ainda pior, porque além de vir o cachorro, vem uma mulher junto, né? De presente. Que seria a futura namorada dele. Então do como dono, que... né? Isso aí fica, né, colocado como dentro desse aspecto desse desenho específico, né? Colocado quase como fosse um peso, né? E aí toda a colocação, né, mais concupiscível do Garfield teria que se abrir a isso, né? Teria que se tornar empático a isso. Como se fosse uma negação dos seus próprios vícios, né? Seu entendimento, sua convivência com esse cachorro, né? E aí a gente, né, vai ao segundo exemplo, que é o exemplo da concupiscência dos olhos, né? É uma concupiscência psíquica, né, dita aqui dentro do próprio da própria Suma Teológica. E aí o próprio São Tomás, né, afirma que não é necessário o deleite, né, da própria carne, o sustento e o deleite da própria carne, mas que é deleitado segundo, né, a apreensão da imaginação.
Ou seja, né, a nossa imaginação, né, trabalhando, a nossa fantasia trabalhando mediante algum bem, né? E é um pouco do campo das ideias, né, que a gente tem um pouco de Platão aí, né? De ficar algo idealizando alguma coisa e aquilo ali chamar a nossa atenção, mas não necessariamente significa que a gente está fazendo algo árduo por aquilo, né? E aí a gente vê num exemplo, eu falo, né? Eu tenho quase certeza que é do Tom e Jerry, isso. Eu não conferi ainda, mas existe um meme aí na internet, né, de um gato falando assim, né? Ele está idealizando, né, uma vida de riqueza. Isso o próprio São Tomás coloca aqui na Suma. E ele fala assim, né, mansão, né, mulheres, carros, e tem lá o balãozinho de pensamento dele pensando nisso. Não seria o próprio Tom em si, mas um outro gato, uma coisa do gênero. Eu não sei se é o Tom e Jerry, mas é um desenho semelhante. Então, seria por esse caminho, né? Mas até para dar um exemplo mais humano, né? Mais complexo, seria o próprio personagem do Agostinho Carrara, né? Embora eu ache ele muito engraçado, ele tem um apelo concupiscível muito grande. Por quê, né? Apesar dele ser um taxista que trabalha bastante, ele corre muito, literalmente, né? Ele corre muito atrás enfim, dos bens, né? Para ele, para sua família, para sua esposa, enfim, né? Para Bebel. Ele, todo momento que há no seu ambiente, né? Abre-se uma brecha para que ele possa aprender um bem, né? Aprender um bem que seja de modo concupiscível, ele vai lá. E aí ele fica uma concupiscência tanto da carne como também essa concupiscência dos olhos, né? Então ele normalmente idealiza, né, a riqueza, e ele até age, né, de má fé com isso, né, de modo desonesto, né? Muitas vezes ele tenta convencer os outros, né, do que o seu pensamento é o pensamento correto, que o que ele vai conseguir fazer é o melhor para todo mundo. E ele vai tentar sempre capitalizar, né, sobre os problemas dos outros, né, e arranjar uma maneira de conseguir ganhar vantagem naquilo. E isso de uma certa forma, cortar o caminho árduo, né, de uma vida, no caso, né, de um pai, né, um esposo, um pai de família, né, que ele possa prover assim para sua família. E por mais que sejam qualquer tipo de dinheiro, né, seria um dinheiro árduo, né? Ele não consegue muito bem lidar com isso, né? Ser muito árduo o próprio dinheiro. E aí vem, né, tudo que de roteiro é possível fazer com um personagem desses, né? Então, e aí esse seria, né, os dois tipos, né, de ser concupiscível, né, no caso, né, e está ligado ao egoísmo, como a gente falou mais cedo. E o terceiro tipo seria a soberba da vida. Assim, a soberba da vida não é um pouco difícil de você acreditar, assim, nossa, seria uma busca egoísta, desordenada, mas não seria necessariamente, não seria concupiscível, né? Seria uma busca desordenada pelos bens árduos, né? Então às vezes a gente coloca aí, né, algumas pessoas que são viciadas pela excelência, né? Viciada na excelência do trabalho, na excelência do estudo. A própria Dani colocou no início do episódio, né, aqueles maratonistas que só ficam satisfeitos quando correm tantos quilômetros, e tem que ser assim, né, de alta performance sempre e tal. E às vezes eu tenho essa opinião, né, de que nossa sociedade, seja no sistema escolar, né, seja também no mercado de trabalho, né, ela te induz a você buscar a excelência sempre, né? Às vezes pela carga de conteúdo, pelo tempo de estudo que às vezes pode ser muito exagerado, toda a burocracia que você tem que passar para você ter um diploma, para você exercer um trabalho, essas coisas, né? Então, a gente vê que o bacana, né, o bonito, o belo, é você encontrar um modo de vida, um estilo de vida, um comportamento, uma colocação na sua vida que seja levado à temperança, né? Isso a gente coloca em termos acadêmicos também, né? Com a virtude da temperança, aquilo que é algo que a gente poderia almejar, né, para os nossos pacientes, né? Ou por todas as pessoas que querem usar desse conteúdo para crescer na vida em algum aspecto, né? Então, porque a virtude da temperança, ela vai
botar o tempero correto, né, entre aquilo que é importante da preservação da espécie, né, que são as concupiscências da carne. O ser humano também é saudável com que ele imagine os bens, né, cobiça, tem um certo nível de cobiça, que seria de modo saudável, que até perderia esse nome de cobiça, né? Algo que a gente poderia se aproximar da magnanimidade, né? Então ele traz suas ideias, aí suas reflexões, ele coloca isso em prática, né? Mas nunca descasando, né, o campo das ideias com o campo da realidade, né? E aí ele vai buscando, né, de modo mais equilibrado, suas disposições árduas e também as suas disposições concupiscíveis, né, para que ele possa ser um ser humano mais equilibrado e voltado, né, ao caminho da felicidade, né, o deleite nas coisas corretas, né, o deleite na frequência e na quantidade, né, de modo mais correto assim, para a sua vida, né. Então, esse é o grande barato, né, um grande ponto que a gente pode ir até em outros episódios, né, falar mais sobre cada concupiscência, principalmente soberba da vida, que as pessoas assim, veem com mais certa dificuldade, né, porque fulano está sempre trabalhando, está sempre se dispondo, não é preguiçoso e tal, mas de uma certa forma ainda sempre está viciado aquela recompensa mais árdua, né? É como se fosse um ratinho de Skinner, mas que não está numa caixinha onde está logo ali a alavanquinha perto, né? Mas talvez teria um labirinto antes, né? Até chegar lá aquela alavanquinha, e aí ficar sempre, não, para chegar aquele bem tem que ser no modo mais difícil, tem que fazer isso assim mais assado, e nem sempre a vida te pede isso, né? Nem sempre a vida ele pede a pessoa que tudo seja tão difícil, né? Os bens sejam de modo tão árduo. Às vezes você tem que aceitar um bem, né, de modo mais fácil, mas não sempre, assim, né? Então por isso que na terapia a gente se dispõe a encontrar aquilo que cada um faz melhor do seu dia, que se dispõe melhor, que dá mais prazer, ou que não dá menos prazer, o que mais consegue fazer, e o que aquilo causa, né? Qual é o efeito que aquilo causa na pessoa, para poder encontrar uma melhor rotina, né? Encontrar sentido nas coisas que faz, né? E encontrar saúde mental a partir disso, né? Esse é um dos grandes pontos, né? Então, diga. Simplificar às vezes um pouco também, né? A gente acaba deixando tudo de forma muito difícil, né? Como você falou, buscando o difícil como se aquilo fosse regra, mas nem sempre. A gente tem que simplificar um pouco mais sim, verdadeiramente. As coisas, né? Do que tem a ver com a capacidade, com a possibilidade também. Sim. Então, e aí isso que é o belo, né? Isso que a gente fala assim, né? É um belo que é além de uma casca, né? De buscar um sistema grande indústria, né? Mercado contra o corpo belo, né? Relacionado ao corpo belo, melhor dizendo. Com academias, crossfit, fisiculturismo, estética, essas coisas, ok, né? A gente vai encontrar beleza nisso, na simetria nisso, né? No exercício disso, né? Sim. E tá tudo bem querer isso também, né? Não tá errado querer isso. Tá errado quando a gente coloca isso além da possibilidade. Como se o exterior fosse a prioridade, né? Mas, né? E aí pode ser uma pessoa assim, né, com a casca bela, né? Mas o seu interior, e o seu interior biológico, né? Como se fosse o próprio cérebro, pode estar apresentando ali, né, alguns danos, né? Pessoa viciada, vamos dizer assim, né? E aí a gente não carregaria muito juízo moral nisso, né? Porque cada um é cada um, mas coisas são coisas, né? Aquilo ali, a gente encontra isso na biologia, né? Não dá para fugir, e a gente também encontra isso na psicologia atomista, sobre os vícios, os pecados, os maus hábitos, e não dá para fugir, né? A única coisa que dá para fazer é enfrentar com as melhores estratégias e superá-las, né? Com virtudes e bons hábitos, né? Então, Dani, basicamente para esse episódio aí não tenho mais muita coisa a acrescentar não, sabe? Se você quiser pontuar mais uma coisinha sobre isso, mas você na parte, né, da neuropsicologia, e eu colocando a psicologia atomista junto a isso, né? Para fazer essa união e como um respaldo ao outro, né?
Não tem mais nada para acrescentar. Acho que a gente, por hoje, né, foi o suficiente. Talvez mais para frente a gente consiga entrar em outros assuntos, né, dentro desse campo da psicologia atomista, da ciência, a neurociência em si, né. Mas por hoje é só. A gente até deu algumas ideias, né, de futuros episódios, né. A gente aceita as sugestões dos ouvintes. E, inclusive, se você quiser, né, dar uma introdução do que a gente já vai falar. Sim, estava pensando nisso, né? No próximo episódio, né, nós iremos falar sobre o temperamento sanguíneo nesse final de semana, né? Mas a gente vai daqui para frente, né, fazer uma condução, né, de episódios voltados ao autoconhecimento. A gente sabe que a maior parte dos nossos seguidores são católicos, né? E se espera da gente algo que a gente possa colocar os nossos conteúdos, nossas experiências, conteúdos acadêmicos, experiências de clínica, nossa própria visão, né, sobre o assunto do autoconhecimento, né, sobre diversos assuntos, e no caso do autoconhecimento, porque atualmente, né, daqui a pouquinho, melhor dizendo, a igreja irá entrar num tempo de recolhimento, né, que é o tempo de quaresma, e o tempo de recolhimento é um tempo propício para o autoconhecimento. Que, unindo o útil ao agradável, a psicologia ela se dispõe muito a falar sobre o autoconhecimento, né? Existem diversos artigos, livros, palestras e aulas que possam estar falando sobre isso, né? E esse tipo de conteúdo a gente quer dar para vocês, fundamentos, né, do que seria o próprio autoconhecimento, caminhos, né, possíveis a realizar isso, né? Tudo que não pode faltar para que você possa considerar, né, o que é verdadeiramente seu autoconhecimento, e o autoconhecimento equilibrado, né? Tanto entendendo as suas fraquezas, mas também com as suas virtudes, né? Então esses são os nossos próximos episódios, né? Então eu aguardo vocês, né? E agradeço a Dani pela participação de hoje. Eu aguardo vocês para os próximos episódios, para o retorno de cada um, e que a gente possa continuar, né, atingindo a mais pessoas, aprofundar no conteúdo, porque ainda tem muita coisa ainda para ser dita, né, e nessa divulgação aí do que a gente pode fazer de melhor para as pessoas, né? Correto? Então, Dani, eu agradeço você, a sua participação, beleza? A participação dos ouvintes também aqui. E, né, se tem mais uma coisinha para falar, Dani, ou não? Não, eu tenho a agradecer, né? Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui contigo, fazendo esse episódio e os outros episódios, né? E até então, a próxima. até a próxima, né? Obrigado a todos né? Até a próxima, obrigado e tchau, né? Até o próximo podcast, até o próximo episódio, beleza? Até.